vivendo com um pé no mundo, né? Ou dois até, afastada dos caminhos do Senhor, eu sempre achei que eu cria em Jesus. Mas o que era então esse rio de água viva que vai fluir de dentro de quem crê em Jesus, que eu não via isso na minha vida? E aí eu tive um encontro com Cristo, eu deixei a minha vida em São Paulo para ser missionária no Amazonas, e ainda assim eu não entendia o que esse verso queria dizer. Que tal de rio de água viva que é esse? O que significa rio de água viva? O que é que vai ser visto realmente na vida do crente, sabe? Então, eu olhava para mim, mesmo depois da missão, assim, e eu não via rio de água viva fluindo de dentro de mim, não via rio nenhum. E aí, o Senhor, há alguns poucos anos atrás, Ele me mostrou, através da palavra, o que isso queria dizer. O que essa história de rio de água viva quer dizer na nossa vida? E eu quero compartilhar isso com você nessa noite. E aí eu quero pedir para o pessoal projetar a apresentação, e eu vou testar aqui, para ver se eu consigo. Aê, maravilha. E para a gente começar essa mensagem, a gente precisa antes entender assim, se a gente vai falar de rios de água viva fluindo de dentro do crente, como é que é o processo de nascimento de um rio na natureza? Entendeu? Como é que um rio, ele nasce na natureza? E aí eu pesquisei lá na internet essa imagem para poder ilustrar isso para vocês, né? Então aqui nessa... Mas antes até de falar dessa imagem, eu quero contar uma pequena historinha, né? Que eu, quando eu era criança, eu nasci lá no Mato Grosso do Sul, né? Em Campo Grande. E os meus pais, quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos mais ou menos, eles me levaram para a cidade de Bonito. Quem aqui já ouviu falar? Então, eu morava lá em Campo Grande, é a capital, né? Aí Bonito é mais ou menos perto. E aí lá é bem distante do mar, né? Tipo Minas Gerais, assim, ele fica longe do mar. Aí pra gente, Bonito é como se fosse a nossa praia, assim, né? Que lá tem bastante lugar para você banhar no rio e tal. E aí eles me levaram para Bonito. E ali, então, a gente teve a oportunidade de ir naquele... Era assim como... Era uma cabeceira de um rio que eles chamam, sabe? Como se fosse assim uma lagoa, assim, da onde o rio partia. E era bem cristalino, sabe? Bem transparente mesmo. E aí, o meu pai me deu a máscara, né? Aí coloquei a máscara assim nos olhos. Aí ele falou assim, filha, agora mergulha aqui, ó, que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu mergulhei junto com ele. Aí ele ficou apontando assim para mim, né? Aí, a hora que a gente levantou, ele virou para mim e falou assim, você viu aquelas bolinhas assim, ó, que saíam da areia? Umas bolinhas assim? Eu falei, vi. Ele falou assim, então, isso aí é a nascente do rio, né? E ali, então, eu entendi que tinha um lugar, existiam territórios onde a água começa a minar do solo, assim, né? Começa a sair água e ali vai formando o início de um rio, certo? Aí aqui, a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Olha só. Por quê? Porque aqui mostra os rios nascendo lá no topo da montanha, não é assim? Lá em Bonito não é topo de montanha lá. Lá é mais baixo. Mas normalmente os rios nascem nessa situação aqui, ó. São várias nascentes em diversos pontos de uma serra. Então, por exemplo, vocês estão aqui pertinho, ou estão dentro, não sei direito como que funciona, da Serra da Canastra, não é assim? Ali, com certeza, em vários pontos altos daquela montanha, existe água brotando da rocha ali, do solo, certo? Em vários pontos, ó, tá vendo que tem um aqui, outro ali, e assim, vários pontos. E daqueles pontos a água começa a descer, só que ela vai encontrando outros cursos, certo? Os cursos vão se juntando e vai formando ali o rio principal. Deu para entender ali mais ou menos como é que é? Então, lá em Santo Antônio do Pinhal, que era onde a gente morava até maio, né? E é onde a gente ainda tem lá, mas a gente não mora mais lá, tem uma propriedade lá. Lá é no topo da montanha, é que nem se a gente morasse lá onde está escrito nascente, assim. E lá, né, nessa propriedade tem nascente. E ali daquela nascente começa um riozinho, assim, mas é um cursinho de água. Um cursinho de água, e esse cursinho de água vai cair num riozinho, lá um riozinho que passa no meio da cidade, e esse riozinho vai parar no rio Sapucaí-Mirim, e do rio Sapucaí-Mirim ele vai para o rio Sapucaí, e do Sapucaí sabe para onde que ele vai? Sabe qual que é?
O Rio Grande, vocês não conhecem o Rio Grande? O Rio Grande vira o quê? Vira aqui a Furnas, não é assim? Furnas, na verdade, é a represa. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês? Para vocês, uma nascente que nasce lá na nossa propriedade, em Santo Antônio do Pinhal, vem parar aqui em Furnas. Ok? Então, isso aí é como que o rio nasce na natureza. Acontece que a palavra de Deus também fala sobre a formação, o nascimento de um rio. E a gente vai entender também, assim como a gente está entendendo esse passo a passo, como é que vai formando, né? Porque de algo tão pequenininho que sai lá da nossa nascente lá em Santo Antônio, depois vira aquele mundo de água que nem vocês conhecem aqui, o Mar de Minas. Entendeu? Algo tão pequenininho depois se torna algo gigantesco. E a palavra de Deus fala exatamente sobre esse mesmo processo, tá? Só que é no âmbito espiritual. Existe o nascimento de um rio, e é um rio espiritual, ok? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, João 4. Saiu aqui. Aí, voltou. João 4, 14. Perdão, 13 e 14, está errado ali. É o 13 e o 14. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte, antes, fecha seus olhos. Pai de amor, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós nesse momento, Pai. E nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, mais uma vez te suplicamos, abre os nossos ouvidos, Pai. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos, para que essa palavra, Pai, ela encontre abertura em nós e chegue a penetrar profundo no nosso coração, Pai. Eu suplico a Ti, Senhor Deus, unge os meus lábios, derrama o Teu Santo Espírito, Pai, sobre mim e sobre cada um dos que está aqui, Pai. Que juntos nós possamos ouvir-Te, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, diz o seguinte, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, queridos, o que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo que ele é a água ou que ele tem a água. Eu penso que se Jesus fosse a água, ele diria assim, quem beber de mim nunca mais terá sede. Mas ele diz o seguinte, quem beber da água que eu lhe der. Então Jesus nesse verso, na realidade, ele está dizendo que ele tem uma água para nos oferecer. E que ele, na realidade, é a fonte dessa água. Ele é a fonte. E aí ele oferece dessa água para você beber. E aí o que ele conclui? Ele fala assim, que quem bebe dessa água que ele oferece, também passa a ter uma fonte dentro de si. Não é isso que ele acabou de falar? E é uma fonte que jorra numa determinada direção, não é assim? Jorra em direção à vida eterna. Se Jesus é a fonte, e quando eu bebo da água que ele oferece, eu também passo a ter uma fonte. O que é a água? Quem é a água? E isso Jesus também explica, um pouquinho para frente. Pode avançar aí no livro de João até o capítulo 7. E a gente finalmente vai chegar nesse versículo que eu mencionei para vocês diversas vezes ao longo da semana. Diz o seguinte, ó, deixa eu projetar aqui também. João 7, a partir do verso 37, diz o seguinte. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele explica do que ele está falando. Olha o que ele fala em seguida. Isso
ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então isso ele disse com respeito ao Espírito, queridos. Então, vamos tentar entender aqui o que Jesus está dizendo. Primeiro, a gente leu que quem bebe a água que ele dá, passará a ter uma fonte dentro de si, não é assim? E aí agora ele está dizendo que não apenas uma fonte, mas que quem crê nele fluirá rios de água viva. E quem é essa água viva? O Espírito Santo. Algo que eu acho muito interessante é aquilo ali, se alguém tem sede, quem é que vai beber do Senhor Jesus? Quem é que vai até Jesus para receber o Espírito? É quem tem sede, gente. Isso a gente já vem falando aqui todas as noites. O Espírito Santo ele não vai bater lá na sua casa e falar assim, você tá interessado aqui no Espírito Santo? Não, queridos, não vai ser assim. O Espírito Santo você vai receber se você tiver desejo, vontade. E aí quando a gente recebe, Jesus está dizendo que passa a existir uma fonte dentro da gente. Querido, você consegue imaginar existindo uma fonte dentro da gente? A gente não é fonte de nada. Como é que vai ter uma fonte dentro da gente? A gente é fonte só de coisa ruim. Como é que a gente vai passar a ser fonte de coisa boa? E ainda a água viva é o Espírito Santo. Então, levando em conta, assim, a gente está tentando entender como é que nasce o rio. O rio nasce a partir de uma fonte de água. Aí a gente sabe que aquela água começa a crescer. E no momento em que começa a crescer, para de conter ali onde ela está, ela começa a encontrar um curso de espaço ali para ela tomar um rumo. Não é assim que acontece? Pois então eu fiquei imaginando assim, que eu vou até Jesus e eu bebo dessa água. E aí, ele diz que a partir desse momento começa a ter uma fonte aqui dentro de mim. Aí imagina então que eu bebi, estou com a fonte dentro de mim. A fonte começa o quê? A brotar. A brotar água, brotar água, brotar água, e aquilo começa o quê? Começa a encher, certo? E depois, quando ela já tiver enchido aqui, tudo aqui dentro de mim, o que vai começar a acontecer? Ela vai começar a transbordar. Se você não parar a conexão que ela tem ali com a fonte original, se você deixar a torneira aberta, aquilo ali uma hora vai começar a transbordar. Não é assim? E se continuar a transbordar, o que vai acontecer? A água ela vai encontrar um curso. A água ela vai encontrar um caminho. É isso que vai acontecer. Se continuar a encher, continuar a transbordar, a água vai encontrar um caminho. E ao encontrar um caminho, e aquilo continua transbordando, e ela já encontrou o caminho, esse caminho vai se tornar o quê? Um rio. O caminho vai se tornar um rio. Se aquilo continuar brotando, se aquilo continuar transbordando, e ela já encontrou o seu caminho, aquilo só vai aumentar ao ponto daquilo se transformar um rio. Ou seja, se você vai até Jesus com sede dele, você recebe o quê? O Espírito Santo. E se você tem o Espírito dentro de você, sabe quem habita em você? Cristo. Você sabia disso? Que quando você recebe o Espírito Santo de Cristo e você está cheio do Espírito Santo, sabe quem pode habitar em você? Cristo. É por isso que Paulo diz assim, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo, queridos, ele fosse assim, o meio no qual Cristo habita. Nós precisamos estar cheios do Espírito para Cristo habitar em nós. Ok? Então você vai até Jesus para receber a água, essa água te preenche, no momento em que você está cheio do Espírito, Cristo habita em você. E é por essa razão que ele diz que se a gente bebesse dessa água, passaria a existir uma fonte dentro de nós. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Queridos, passaria a existir uma fonte dentro de nós, porque Cristo vai habitar dentro de você, e Ele é a fonte.
Não é porque você vai passar a ser fonte de alguma coisa boa para alguém. É porque no momento em que você bebe a água, você se enche do Espírito Santo, Cristo habita em você. E porque Cristo habita em você, há uma fonte jorrando de dentro de você. E aí essa água, queridos, ela te preenche de uma tal forma que ela passa a transbordar. E o que isso significa? Significa, queridos, que você não consegue mais guardar o que você tem, o que você sabe, o que você tem recebido do Senhor. Você não consegue mais guardar para você. No momento em que você vai até Jesus com sede e Ele te dá o Espírito Santo, aquilo te preenche, Jesus passa a habitar em você e você não consegue mais se conter. Você passa a transbordar aquilo para os outros, o amor que você tem por Ele, o amor pelas pessoas, enfim, aquilo começa a sair de você para fora. E ao transbordar, querido, se você continua transbordando, o que se forma é um rio. E o que esse rio significa? O rio, queridos, ele é o impacto a partir da sua influência em direção a outros. Porque no momento em que você abençoa, aquilo vai formando um rio de bênção por onde passa. No momento em que você abençoa a vida de alguém, aquela pessoa provavelmente vai abençoar a vida de um próximo. E que vai abençoar a vida de um próximo. Por exemplo, você fala de Jesus para alguém. Você consegue transmitir para eles as verdades bíblicas que você conhece. Daqui a pouco, queridos, é essa pessoa que está levando isso para outra pessoa. Aquilo começa a formar um rio. Quando a gente abençoa, quando a gente transborda para o outro, se esse processo continuar, isso vai formar um rio de impacto, um rio de bênção, um rio de influência para fora de você. Só que a Bíblia apresenta duas condições para que esse rio se forme, ele permaneça existindo. E as duas condições são as seguintes: a gente estar ligado à fonte e deixá-lo fluir. Você quer ver? Abra sua Bíblia no livro de Jeremias 2, no versículo 13. Amém? Também estou deixando projetado ali para os que estiverem sem a Bíblia. Olha lá, o que está falando? Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Você está vendo aquilo que a gente estava vendo lá? Deus está dizendo, né, que Ele é a fonte. Ele é a fonte da água viva, né? E aí, o que fizeram? Deixaram o manancial de águas vivas e fizeram o quê? Cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. O que vocês entendem por cisterna aqui em Formiga? Um poço? Aqui é entendido como um poço. Cada lugar, cisterna é uma coisa, tá, gente? Por isso que eu estou perguntando. Cisterna é um reservatório de água. Seja um poço cavado embaixo, seja uma caixa d'água, todo reservatório de água pode ser considerado uma cisterna. Então, e o que é rota? Está dizendo ali, né? Cisternas rotas, não é assim? É rachada. Agora, você imagina que você tenha um reservatório de água, seja de qual material for, e que ele está rachado. O que vai adiantar? Ele está ali para reservar a água, mas a água não reserva ali. Ela vaza ali dali, né? Então, você está percebendo aqui, ó, duas coisas esse verso está nos trazendo. Está dizendo que o povo se afasta do manancial e ao invés de deixar a água que ele recebe fluir, não. Ele quer construir um reservatório para armazenar água. Você está entendendo? Então, tipo, o que acontece? A gente é chamado para fluir, mas a gente tem uma tendência de o quê? Querer armazenar. Essa é a nossa natureza, queridos. Deus, Ele é manancial, Ele é a fonte, Ele é a nascente. E aí Ele convida eu e você a beber dessa água viva para o quê? Para fluir.
para fluir da gente para o próximo, entendeu? Ele quer que a gente seja assim, ó, bênção. Você chega e ilumina, você chega, abençoa, você chega, traz paz, você chega e reflete o semblante de Jesus. É isso que ele quer, para fora de você, né? Só que a gente tem uma tendência de quê? A gente tem uma tendência de querer vir aqui para a igreja para receber. Entendeu? Então a gente vem aqui para receber um conforto, receber uma paz, receber uma palavra. A gente vem aqui para receber bênção. A gente quer o quê? Que a nossa família se dê bem. A gente vem aqui porque a gente quer ter as coisas para a gente, muitas vezes, né? Não vou generalizar. A gente vem atrás de resolver o nosso problema. E Deus, Ele não quer que a gente venha aqui para amontoar bênçãos, entendeu? Então, tipo, prosperidade, saúde, paz, né? Tudo isso assim, queridos, o Senhor, Ele nos chama para fluir. E isso a gente aprendeu ontem e anteontem, quando a gente falava sobre a parábola dos talentos. Por acaso Ele nos deu os talentos para que a gente empilhe os talentos? Para que a gente usufrua os talentos, é assim? Não, Ele deu para que a gente o quê? Que a gente saia multiplicar. É a mesma coisa. Ele nos chama para fluir o rio. E a gente quer o quê? Represar o rio, fazer uma represa ali, ó, guardar as bênçãos, o conhecimento, né? A gente quer se garantir. E isso nos afasta do manancial. Quem tem uma cisterna cheia não precisa ficar continuar recebendo água. A sua cisterna já está cheia. Você está entendendo a mentalidade? A mentalidade é assim, eu não preciso, né, estar conectada com a torneira ali, porque eu já estou cheia aqui, está lotado. Só que, queridos, Jesus está falando assim, não tem jeito de represar a água viva. Não tem jeito. Toda vez que você quiser construir uma forma de represar, de guardar essa água, ela vai encontrar uma rachadura e ela vai sair dali. A água viva você não consegue represar ela. A sua cisterna sempre vai estar rachada. Sempre vai estar rachada. Porque eu não estou te chamando para ser uma cisterna, eu estou te chamando para ser um rio que permanece conectado com a fonte e que continua fluindo de você para frente, de você para o próximo. Queridos, no sistema de Deus, nós queremos acumular, não é assim que a gente quer? A gente quer acumular para garantir o futuro, a gente quer acumular para a aposentadoria, a gente quer acumular, saber cada vez mais da palavra de Deus, a gente quer, mas a gente não está tão preocupado em passar isso adiante. E na matemática de Deus, quanto mais a gente dá, adivinha o que acontece? Mais a gente tem. Quanto mais você deixa fluir aquilo que Deus está colocando na sua mão, você já passa para frente. Ele passa por você, passa para frente. Passa por você, como um rio que flui. Quanto mais você faz isso, mais você tem. Quanto mais a gente flui, mais água brota. E aí, ao contrário, quando a gente tenta armazenar as bênçãos de Deus, a gente descobre que a cisterna que a gente constrói vai estar sempre rachada. Porque a gente não foi criado para ser cisterna, a gente não foi criado para ser caixa d'água, queridos. Sempre que eu e você, a gente tentar armazenar recursos, talentos, armazenar conhecimento, queridos, olha que conhecimento precioso nós como adventistas do sétimo dia temos. E nós estamos fazendo o que com ele? Além de nos beneficiar, né? Porque eu tenho certeza que você se beneficia disso na sua vida, tendo uma saúde melhor, tendo uma família mais bem ordenada. Você usufrui do conhecimento maravilhoso que nós como adventistas temos. Mas nós estamos fluindo isso para frente, para fora de nós. Toda vez que a gente tenta, que a gente quer armazenar, que a gente quer empilhar bênçãos, isso só vai trazer insatisfação, vazio e mornidão. Por que eu estou falando sobre isso, queridos? Porque a gente começou essa jornada juntos, querendo entender por que às vezes a gente olha para dentro da gente e a gente vê uma secura. Por que a nossa vida espiritual não é vibrante? Por que a gente não é apaixonado por Jesus? Por que a gente não ama as coisas do Senhor? Por que a gente não transborda dele para os outros? A gente queria responder essa pergunta. E aqui está dizendo que se a gente armazena o que a gente está recebendo do Senhor, isso gera mornidão, isso gera secura.
O único jeito de a gente permanecer vibrante, animado, com desejo de mais e mais do Senhor, é a gente fluir. É a gente fluir. Se a gente flui as bênçãos que a gente recebe, se a gente usa do nosso sucesso, das nossas conquistas, do nosso conhecimento para abençoar outras pessoas, cada vez que a gente compartilha do conhecimento de Jesus com os outros, a nossa fonte vai ficando, sabe como? Cada vez mais cheia. Flui cada vez mais. Quero compartilhar com vocês uma citação de Ellen White, do livro Profetas e Reis, onde ela diz o seguinte: à medida que os que foram purificados e santificados através do conhecimento da verdade bíblica se empenham de coração na obra de salvação das almas, lembra que a gente falou ontem de sacar as almas do inferno? Então, quando a gente se empenha de coração nessa obra de salvar as almas, tornar-se-ão, sem dúvida, um cheiro de vida para a vida. E ao beberem diariamente das inesgotáveis fontes da graça e conhecimento, verificarão que o seu próprio coração está a transbordar com o Espírito de seu Mestre. E que através de seu nobre ministério, muitos são beneficiados física, mental e espiritualmente. Dois termos aqui me chamam muito a atenção, pena que eu não consegui grifar eles ali, mas a primeira coisa, se empenham de coração na obra de salvação das almas. Sabe o que é isso? Quando a gente se empenha de coração, a gente está deixando fluir. A gente está querendo fluir. Fluir o que você conhece, o que você está vivendo com o Senhor, a bênção que você tem recebido, você quer passar aquilo para os outros, outras pessoas sejam salvas. Né? E a segunda coisa que me chama a atenção é quando ela fala assim, e ao beberem diariamente das inesgotáveis fontes da graça e conhecimento. Esse aí é o segundo aspecto, queridos. Eu falei para vocês assim, há duas condições para que o rio se forme. É estar ligado à fonte e deixá-lo fluir. Pois aqui, quando ela fala isso, ao beber diariamente das inesgotáveis fontes da graça, isso é a questão da gente estar ligado à fonte todos os dias. Você tem que estar ligado à fonte original, que é Cristo Jesus, todos os dias. E isso vai fazer com que você flua esse rio na salvação de outras almas. É o produto. Através de seu nobre ministério, muitos são beneficiados, queridos, física, mental e espiritualmente. Esse é o resultado da vida viva. Esse é o rio de água vivas. É a bênção de que pessoas sejam, a vida delas seja melhorada, mental, física e espiritualmente. A água que a gente recebe de Cristo, ela não pode ser represada, queridos. Ela precisa transbordar para os outros, até que se forme um rio. E a palavra de Deus, queridos, ela descreve esse rio. E eu quero que vocês vejam que beleza há nessa descrição. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 47. Amém? Lá em Ezequiel 47, deixa eu projetar aqui. No versículo 1, primeiramente, diz o seguinte: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Aqui a gente vai, esse é só o primeiro versículo. Ezequiel vai começar a descrever um rio. Um rio que está nascendo aonde? Você entendeu aonde que o rio está nascendo? Debaixo do quê? Do templo, queridos. Do templo, da casa do Senhor. O que era o templo? Vocês lembram? O tabernáculo era o quê? A casa de Deus, não era assim? Pois então,
Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 22:1, ou acompanhe comigo ali que está na projeção. Olha o que está dizendo lá. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Querido, você consegue perceber que é do mesmo rio que a gente está falando? Lá em Apocalipse existe um rio de água viva, que ele flui da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Do trono de Deus e do Cordeiro. E aqui, ó, nessa cena de Apocalipse 22:1, sabe como é que eu vejo ela, queridos? Quando eu entro, se um dia você me convidar para ir na sua casa, eu tenho certeza que eu vou entrar na sala da sua casa e vai ter lá uma coisa assim, ó, em cima de um aparadorzinho assim. Sabe o que vai ser? O porta-retrato da família. Quase toda casa tem um porta-retrato de família. Ali que aparece o pai, a mãe e os filhinhos. Queridos, esse aqui é o porta-retrato da família do céu, da família de Deus. Sabe por quê? Deus e o Cordeiro estão sentados no trono. E debaixo desse trono, o que flui? E o que é a água da vida? O Espírito Santo, querido. Isso aqui é a foto da Trindade. A foto da Trindade. E esse mesmo rio, Ezequiel está descrevendo ele. Volta lá no livro de Ezequiel, nós vamos dar continuidade na descrição desse rio. Ezequiel 47, a partir do versículo 2, olha lá. Versículo de baixo ali, ó. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam, por onde? Pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam aonde? Pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar. Porque as águas tinham crescido. Águas que se desviam, que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Olha que coisa mais linda, queridos. Está dizendo que do trono de Deus, da casa de Deus, nasce um rio que tem o poder de levar a vida por onde ele passa. E por onde esse rio passa, as árvores crescem, os frutos crescem, os peixes, os animais, tudo vai levando vida. Vai criando assim aquela cena linda. Por onde quer que essa água passe, vai gerando vida. E aí, queridos, como a gente acabou de ler, o profeta, ele é convidado a experimentar esse rio. Não apenas observar o rio. Ele é convidado ao quê? A entrar no rio. E aí, nos primeiros 500 metros, que são os 1000 côvados ali, o que acontece? Tá no tornozelo dele. Mas conforme vai avançando o rio, mais 500 metros, o que a gente percebe? Que o rio vai o quê? O rio vai aprofundando, vai ficando cada vez mais fundo, ao ponto de que em determinado momento não dá mais pé. Não tem mais como passar assim, nadando. Ele fala que nem a nado não dá. Porque a força da água é tão grande, ele é tão profundo, que a força da água te leva. E queridos, esse é precisamente o objetivo de Deus na minha e na sua vida. Deus quer que a gente entre nesse rio, até o ponto, queridos, de não dar mais pé. Ele quer nos imergir na água viva, que é o Espírito Santo, ao ponto de não dar mais para a gente
tocar o pé no chão. Sabe por quê? Porque enquanto você está vivendo essa experiência de crescimento espiritual, de aprofundamento espiritual, mas ainda dá pé para você, o que acontece? É você quem se guia. Em determinado momento você pode decidir sair do rio. Em determinado momento você pode querer voltar do rio, porque as suas pernas ainda te conduzem. Mas o Senhor deseja que a gente se aprofunde tanto nessa experiência, ao ponto, queridos, de não dar mais pé. De não ser mais a gente quem faz essas escolhas. Porque a força da água é quem nos conduz. Amém, né? Amém. Isso é o que eu desejo, queridos. Esse é o meu desejo para a minha vida. Perder o controle. E seja a água quem me conduza. Então, queridos, para a gente concluir essa mensagem, essa noite Deus está nos convidando para ir, primeiramente, ir a Jesus e beber dessa água que Ele oferece, para nós recebermos o Espírito Santo, nos enchermos do Espírito Santo. E a segunda coisa que Ele te convida é que ao estarmos cheios, a gente transborde isso para fora de nós. A gente não queira, nossa, que experiência boa, eu vou ficar aqui. Não, queridos. Que seja inevitável a gente transbordar isso para fora, não para dentro de nós, para fora de nós. E Ele também nos convida a nos aprofundarmos nesse crescimento. E que isso seja contínuo, a cada 500 metros. Que você vá avançando ao ponto de não dar mais pé. Ao ponto de ser a força do Espírito Santo que conduza a sua vida por completo. E eu não sei se isso passou pela sua mente, mas a gente começou falando que nós é quem temos o poder de fluir esse rio, né? A gente estava falando sobre como é que o rio nasce. E aí a gente viu assim que nós temos o poder de que comece a existir um rio a partir da ação do Espírito em nós. E depois a gente entrou numa descrição do rio, onde a gente percebe que o Senhor quer que a gente mergulhe no rio. Mas como é que a gente pode fluir, ser quem flui o rio, e ser também quem mergulha no rio? Como é que isso aqui é possível? E eu vou explicar para vocês como é que isso é possível. Imagina, visualiza, tá? Coloca a sua imaginação agora ativa. Coloca aquela imagem bonita na cabeça. Imagina, se eu hoje aqui, tô aqui pregando, eu tivesse aquela fonte a fluir dentro de mim, começasse aqui no meu estômago, e ela começasse a encher aqui durante o sermão, começasse a encher, ao ponto de que agora no final do sermão eu já estava transbordando aqui, aí já estava tudo molhado, aqui ia formar o que? Uma poça d'água, né? E se eu continuasse jorrando assim, daqui a pouco ia estar todo esse palco aqui molhado, tapete e tal, mas se continuasse assim, daqui a pouco essa água, ela ia acabar encontrando o ralo que tem aqui nessa igreja, o ralo de limpeza, sabe? E talvez não ia gerar efeito nenhum. Ou o calor e o ventilador ia acabar secando, se fosse somente eu. Mas imagina agora que não sou só eu, mas que eu estou transbordando. O Roman está transbordando, o Giovanni está transbordando, a Patrícia está transbordando, a Pri está transbordando, o Éder está transbordando, a Lorena está transbordando, a Ju está transbordando. Imagina se cada um que está aqui hoje estivesse transbordando. Imagina que essa igreja está cheia, do jeito que sábado ela fica. Que cada um que está aqui estivesse transbordando. O que você acha que ia acontecer? Em pouco tempo, queridos, essa água aqui ia começar a crescer. E não ia ter ralo que ia conter essa água. E essa água ia encher de tal maneira, queridos, que daqui a pouco nem as portas dessa igreja iam conter. Nem as janelas. Ia começar a água a sair lá para a rua. E essa água ia começar a descer aquela rua. E sabe o que ia acontecer? Essa água ia levar vida por onde quer que ela fosse. Essa água ia reavivar não somente a gente que ia estar dentro dela, ela ia reavivar tudo por onde quer que ela passe. Você consegue imaginar essa cena? Disso aqui, se tornando assim, algo tão cheio da água viva, que todos nós estejamos não apenas fluindo esse rio, mas também imersos nesse rio. Porque
Quando junta a ação do Espírito em mim, com a ação do Espírito em você, com a ação do Espírito nele, com a ação do Espírito nela, a força que isso começa a criar, queridos, é totalmente diferente de quando tem um membro procurando o Senhor. Quando tem um membro querendo mais do Senhor Jesus Cristo. O que ele consegue fazer numa igreja onde 99 não quer saber? Agora você imagina que os 99 querem saber. Estão sedentos pelo Senhor. Você consegue imaginar a obra do Espírito Santo quando une um com o outro, um com o outro, um com o outro? Muito bem, vocês imaginaram. Agora imagina o contrário. Imagina que naquele sábado de manhã, assim, onde está repleto aqui, cada um trouxe a sua caixa d'água, a sua cisterninha. Aquela forte leve azul, sabe? Imagina isso. Cada um trouxe a sua aqui, ó. Imagina essa cena. Ah, não, eu vim aqui para receber a mensagem, para acumular a mensagem, para ter mais conhecimento da Bíblia aqui, ó, na minha mente. Você consegue imaginar o contraste dessas duas cenas? Esse rio precisa se formar aqui em Formiga. Esse rio precisa fluir por essa rua, por esse bairro, levando vida por onde ele passa, levando conhecimento do Senhor, levando amor do Senhor por onde ele passa, transformando vidas a partir do amor que transborda da gente. E esse rio, queridos, não vai se formar nem nessa igreja, nem dentro de nenhum de nós, se a gente não tiver conectado, recebendo dessa fonte que é Cristo Jesus. Se cada um aqui não estiver conectado intimamente com o Senhor Jesus, esse rio nunca vai acontecer. Nunca. Ele não vai acontecer espontaneamente, porque o Senhor vem assim com um passe de mágicas. E não, queridos, não é assim. É ao estarmos conectados com a fonte que a gente começa a encher e transbordar. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu não sei vocês, queridos, mas eu tenho pressa de jorrar essa água para fora de mim. Eu quero ver esse rio de água viva na minha vida. Aonde eu vou, essa é a minha oração, Senhor. Eu quero chegar lá, eu quero ser uma bênção. Eu quero iluminar. Eu quero levar o teu amor. Eu quero levar o conhecimento da tua palavra para quem ainda está nas trevas. E às vezes eu não sou esse rio de água viva. Não sou. Mas eu quero ser, queridos. Eu quero ser. E eu tenho mais pressa ainda, queridos, de ver a gente se unindo nisso. De ver o meu rio de água viva juntando com o seu. Porque o que você faz, movido pelo Espírito, é diferente do que o que eu faço. E nós juntos conseguimos fazer muito. Separados, eu com o meu talento, com o meu dom, eu consigo fazer pouco, queridos. Mas quando você está cheio do Espírito transbordante, e ele também está, ele tem um talento, ele tem uma capacidade, ele tem um recurso, a gente vai somando essas forças. É incrível o poder do Espírito. E eu quero ver esse rio se formando nessa igreja. Eu quero fazer parte desse rio se formando. Mas se isso não começar dentro de cada um de nós, não vai ter rio nenhum. E para ele começar, você precisa ter sede. Você precisa desejar. Para ir ao Senhor, pedir o Espírito, pedir a água viva, a gente tem que ter sede. A gente não pode estar satisfeito. Ah, não, está ótima a vida. Está muito boa a minha igreja. Se a gente está satisfeito aí, não vai pedir água, não vai ter nada disso. A gente precisa estar insatisfeito e ir a Ele pedir dessa água. E eu vou terminar cantando uma música. E até vou projetar aqui a letra para vocês. Essa música, ela fala assim, ó. Enche-me, Senhor, até que em mim se ache só a Ti. Entende? Sabe, a gente está tão transbordado, assim, é tão cheio da água que já não é mais a gente, é Cristo em nós. É Cristo em nós. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. E aí então, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor.
como um farol que brilha à noite, como uma ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como uma flecha que acerta o alvo. Esse é o rio, queridos. Essa é a bênção. E se esse é o seu desejo também, ser enchido de uma tal forma que não se ache mais você mesmo, mas somente a Ele, então você vai ficar em pé, cantar comigo e no final nós vamos fazer uma oração juntos. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
Usa-me, Senhor. Pai, nós não queremos crer em Ti daquela forma em que a gente olha para dentro da gente e permanece tudo seco. Não, Senhor. A gente quer crer no Senhor dessa maneira em que a gente olha para dentro e que a gente vê um rio fluindo, Pai. Que por onde a gente passa, a gente é uma ponte sobre as águas, um abrigo no deserto, uma flecha que acerta o alvo, Pai. A gente quer transbordar do Senhor para os outros, Senhor Deus. A gente quer ver essa igreja unida com seus diferentes dons, talentos, capacidades, aquilo que o Senhor deu, sendo usado na salvação de almas, Pai. Nós queremos nos unir para ter essa força caudalosa de um rio que não dá pé, Pai. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Pai, por favor, arranca-nos da nossa condição de mornidão, satisfação, com o nosso comodismo, Pai. Arranca-nos desse lugar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não nos deixa mais aí, Pai. Não nos deixa entregues a nós mesmos, Senhor Deus. Mas que nosso eu morra e que Cristo reine, e Ele viva, e não mais nós, mas Ele em nós. É o que nós te pedimos, através dos méritos de Jesus. Amém.